tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo Boa bem. tarde. Tarde. Vou dar meu paninho de Boa fundo tarde. aqui. Boa tarde. Enquanto o pessoal vai entrando, já vou botando uma musiquinha aqui. Me diga se você estiver me ouvindo, tá? Strike a pose. Strike a pose. Around everywhere you turn is heartache. It's everywhere that you go. You try everything you can to escape your pain of life that you know. Fails and you long to be something better than you are today. I know a place where you can get away. It's called a dance floor, and here's what it's for. So come on, folks, let your body move to the music. Hey, 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 come on, folks, let your body go with the flow. You know you can do it. All you need is your own imagination. So use it, that's what it's for. That's what it's for. Go inside for your finest inspiration. Your dreams will open the door. It makes no difference if you're black or white, if you're a boy or a girl. If the music's pumping, it will give you new life. You're a superstar. Yes, that's what you are. You know it. Come on, folks. Let your body groove to the music. Hey, hey, hey. Come on, folks. Let your body go with the flow. You know you can do it. Beauty's where you find it. Not just where you bump and grind it. Soul is in the music. That's why I feel so beautiful, magical, like the ball. So get up on the dance floor. Let your body move to the music. Hey, 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 come on, folks. Let your body go with the flow. You know you do it. Beauty's where you find it. Move to the music. Beauty's where you find it. Greta Garbo and Monroe, Deep Endo, Jimmy Dean on the Gente, boa tarde. Um prazer hoje estar aqui com vocês. Meu nome é Luciana, para quem não me conhece. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos aqui redondo com a armação dourada, hoje com cabelo preso, meu fundo de uma blusa preta, bem coladinha, com sem manga. Meu fundo de tela é o nosso estúdio do podcast, aqui do nosso Divergencast. É um fundo azul, a gente tem um microfone, uma poltrona bem confortável aqui para a gente se sentir dentro do nosso estúdio mesmo, tá? Cá, você quer, antes da Cá fazer a apresentação dela, a gente tem a nossa vinheta, então vamos rodar a vinheta e aí, Cá, a gente pega a fala.
Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. A gente, como de costume, a gente começa aqui com a nossa patrocinadora, Karine. Então, Cá, por favor, se apresente. Obrigada, adoro patrocinadora. Bom, gente, boa tarde. Sou a Karine aqui da equipe de diversidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou uma mulher de pele parda, eu tenho cabelo cacheado. Hoje ele está preso aqui no rabo de cavalo. É um cabelo escuro. E hoje eu estou utilizando aqui uma blusa polo cinza e um casaco também quadriculado preto e cinza. E o meu fundo é o fundo do mês aqui do Orgulho, oficial aí do Global, que a gente está usando aí para celebrar o mês do Orgulho agora em junho. E já falando em mês do orgulho, né, vou partir aqui para os nossos recados. Como vocês já podem ter visto aí, saiu, né, a página com toda a programação na nossa news. Então, para quem ainda não viu, busquem aí na caixa de e-mail de vocês. É uma página onde tem todas as informações, todas as ações que estão acontecendo agora no mês de junho, em celebração ao mês do orgulho. Mas trazendo um resumo aqui para vocês, a gente já vai ter agora esse final de semana a parada. Então, é o quarto ano consecutivo que a empresa participa, né? Que a NTT Data vai para a parada e leva aí os profissionais junto. Então, é uma celebração muito bacana. Então, para quem ainda não se inscreveu, dá tempo, tá? Então, tá liberado. Eu vou deixar aqui o link para vocês se inscreverem. E também a gente lançou a terceira turma da mentoria para profissionais LGBTI+. Então, terceiro ano que a gente segue aí com essa mentoria, que tem sido um sucesso, né? Então, as inscrições estão abertas, foram abertas ontem e vão até o dia 10 de junho. Então, não deixem para a última hora. Para quem ainda não participou, vale muito a pena. Quem já participou no ano passado, né, é a prova disso. Então, se inscrevam para participar dessa mentoria. E para a gente fechar o mês de junho assim, com chave de ouro, a gente está trazendo aí pelo segundo ano consecutivo o nosso segundo congresso Tech Queen. Então, é um congresso que ele visa promover, né, os nossos profissionais que são LGBTI+, e também falar dessa parte técnica, trazer representatividade para essas pessoas dentro do setor de tecnologia. Então, no dia 25, estão todos convidados, né, para poder participar desse nosso congresso. Esse congresso, ele vai ser, assim como no ano passado, vai ser aberto ao público externo. Então, para quem quiser acompanhar, é só se cadastrar e acompanhar via YouTube. Então, não percam, né? Dia 25/6, às 15 horas, a gente tem vários convidados especiais lá esperando vocês para participarem aí desse congresso. Foi feito aí em parceria, né, com o nosso grupo de afinidades LGBTI+, e a nossa equipe aqui de diversidade. Então, fiquem aí todos convidados e confiram aí a página para vocês verem os outros detalhes que estão acontecendo durante o mês. Pode passar, Lu. E trazendo aqui um pouquinho dos nossos dados, né? Os nossos indicadores, como a gente chama. A gente traz aqui os últimos meses, então a gente tem aí de um mês para o outro não mudou muito, né? Não se movimentou muito, a gente meio que continuou com os mesmos indicadores aí de abril, março, eles não estão se movimentando muito. A gente está buscando aí, né, movimentar um pouquinho mais esse indicador de mulheres na companhia, mas como eu sempre digo, né, é melhor a gente continuar aqui na média e crescendo do que a gente começar a cair. Então, a gente fica feliz por a gente estar sempre crescendo um pouquinho que seja, mas a gente está evoluindo. Obrigada, Lu, obrigada, Mi, Mai. Obrigada, Cá. Só um adendo aqui na questão dos números, né? Não é que a gente caiu, né? Que os homens também cresceram em tal proporção. Então, não é que a gente perdeu mulher, que a gente cresceu um pouco de tudo, um pouco do todo, mas a gente ainda está um pouquinho abaixo. Mi, Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Michele, eu sou líder do grupo de diversidade de gênero. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanhos. Hoje eu estou usando blusa preta, óculos de armação marrom. E meu fundo é o fundo do nosso podcast. E para a gente ir aquecendo, quero convidar vocês para uma votação. Pus na tela.
Você se sente uma pessoa ambiciosa? Vamos lá. Ainda não apareceu, não. Agora foi. Vamos lá, quero ver, hein? Quem vocês se sentem? Estamos aquecendo aqui, ó. Tem Vamos 54% sim. Boa. Algumas pessoas marcando não sei. Olha, vamos levar a reflexão para casa hoje, hein? Boa, Mi. Então, para a gente começar, né, falar sobre a ambição feminina, né, ainda causa um certo desconforto. E por muito tempo, as mulheres foram ensinadas a sonhar baixo, a não ocupar espaço demais, a não querer mais do que deveriam. Mas e quando uma mulher decide não só sonhar, mas fazer acontecer? Quando ela entende que crescer não é um excesso, é um direito. Hoje a gente tem o privilégio de conversar com alguém que não apenas acredita nisso, mas ela vive isso. Uma mulher preta, vinda da periferia, que construiu a própria trajetória com coragem, consistência e escolhas nada óbvias. Alguém que saiu jovem de São Paulo para o Canadá, trabalhando de madrugada, limpando banheiros, movida por um objetivo muito claro: ir além. Caçula de 6 irmãos, decidiu que seria vista e nunca mais parou. Uma trajetória que não foi escrita por acaso, mas por uma decisão. E que mostra na prática que a ambição não é sobre querer demais. É sobre não aceitar menos do que se pode ser. Hoje, ela está no palco, mas além do que isso, ela decidiu conduzir a própria vida. Assumiu as baquetas da própria história e hoje lidera, inspira e transforma. Diretora aqui na NTT Data, mãe de 3 filhos, com direito à matéria na Forbes por sua carreira reconhecida internacionalmente, mas acima de tudo, uma mulher que nos provoca a refletir. Por que ainda quando uma mulher decide vencer? Porque ainda assusta, desculpa, quando uma mulher ainda decide vencer. Érica Abreu, por favor, seja muito bem-vinda. É um privilégio ter você com a gente aqui. Ah, gente, eu sempre fico muito emocionada com com a introdução que vocês fazem com a minha bio, com tanta riqueza de detalhes. Meu nome é Erika Abreu, eu Travou? Deu uma travada. Travou. Travou. Vamos esperar um minutinho. Acho que ela está no escritório hoje também. Deve ter bastante gente lá. Tá, hoje tá super cheio. Eu estava lá Tá, com ela né? e tá bem cheio. Eu acho que a internet deu uma oscilada mesmo ao longo do dia. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Ela tá Voltou. Voltou. Gente, eu Voltou. tô na NTT. Acontece. Tudo bem. Acontece. É, então, eu tô usando o cabelo aqui com boho braids aqui, comprido. Resolvi colocar um longão aqui dessa vez. Eu sou negra. Tô usando uma blusa laranja toda esvoaçante aqui, com uma manga aqui toda esvoaçante, para vir nesse podcast aqui hoje. Então, eu quis estar bem especial para falar com todos vocês aqui. E é um grande prazer, eu me sinto muito acolhida por cada um de vocês que estão aqui, por lembrar de mim para fazer esses eventos que eu amo de paixão, assim, e amo esse tema para a gente conversar e refletir um pouquinho aqui, cada um de nós. Seja muito bem-vinda. Érica, e a nossa. Você nos ouve bem? Ouço bem, vocês estão me ouvindo bem também, né? Sim, Sim. sim. Ótimo. E para a gente começar aqui, por que você acha que ainda assusta quando uma mulher decide vencer? Você sabe que eu acho que a pergunta não devia nem ser essa, a pergunta devia ser assim, por que em pleno século XXI a gente precisa explicar isso, né? Eu acho que eu fiquei refletindo bastante sobre o tema da nossa conversa aqui, mas todo mundo sabe que a gente tem algo meio que cultural já enraizado, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês, e eu pensei muito se eu traria isso aqui ou não. Minha mãe, ela
ela tá com demência, minha mãe. A gente foi diagnosticado no ano passado isso. E aí a gente tomou um susto, porque minha mãe é muito ativa, minha mãe treina todos os dias, ela tá super em forma, ela tem 84 anos, eu sou super apegado a ela. Mas na minha mãe, eu consigo ver a diferença de como ela fala as coisas depois da demência, é isso, né? Como ela fala as coisas com as mulheres e com os homens. Minha mãe já é uma senhora pouquíssima instrução, mas ela já sabia que precisava trazer a gente para um outro patamar, que era o estudo. Então, ela forçou a gente a fazer isso, a estudar, tá todo mundo ali galgando o seu caminho. Mas aí, dentro de casa, a gente começa a olhar esse fato que é novo aqui para a gente, né? Nesse episódio que ela está aqui, né, nessa mudança toda que está acontecendo com ela aqui com a gente, porque é uma mudança perceptível, e a gente ficou se perguntando, cobranças que são distintas, que ela começa a trazer agora muito enfático. E isso é uma questão cultural nossa, né? É uma questão de que a mulher ela está o tempo todo para servir. A mulher, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas quando a mulher ela é acolhedora, quando a mulher ela é mais permissiva, quando ela direciona, ela é taxada de uma forma. Quando a mulher é mais firme, ela toma decisões, quando ela vem com outro propósito, ela é taxada de outra. E aí a gente não consegue encontrar ali o meio termo disso tudo, né? Então eu acho que tem algo muito cultural aqui com a gente. E esse é um tema que a gente precisa explicar hoje, me faz pensar e refletir. Eu trouxe o exemplo da minha mãe de 84 anos, e isso era algo que ela foi lá atrás, né? Que ela foi condicionada a isso, né? Então, talvez no decorrer dos anos ela meio que guardou isso para ela, e agora, como ela está com essa condição, ela traz isso à tona porque ela não tem muito mais filtro, né? Então imagina, a gente está falando aí de quase um século, e ainda assim a gente consegue ver vislumbres disso, não só no nosso dia a dia, mas dentro de algumas organizações também, né? Então, eu acho, Mi, que isso é muito cultural ainda nosso, é muito cultural, e é uma pena a gente ter que explicar isso em pleno século XXI, mas ainda assim é muito cultural. Concordo. E do ponto de vista do cultural, e de vieses que ainda permeiam, né, as pessoas da nossa população, as pessoas que estão com a gente, que estão construindo conhecimento, você percebe que tem uma diferença na forma, e aí vamos falar de Érica aqui, tá? Na forma que você tem o seu desejo de crescer, como que as pessoas interpretam isso na Érica comparado com outras pessoas? Você vê que é diferente? Eu não paro para pensar. Você sabe que eu tenho um artifício que eu uso para mim mesma, que é parar os ruídos. Por mais que eu esteja vendo alguma coisa, eu continuo seguindo, porque eu acredito em algo que eu estou com destino a fazer, que eu quero fazer, que eu tracei para mim. Então, eu elimino o ruído. Ainda que esse ruído, de alguma forma, me afete, eu busco alguns subterfúgios para que eu possa eliminá-lo no dia a dia. Então, a academia me ajuda com isso no dia a dia, né? Fazer terapia me ajuda com isso no dia a dia. Mas o ruído chega aqui e eu tento pará-lo de todas as formas, para que esse ruído não me impeça de seguir. Porque tem ruídos que podem mobilizar você, né? Imobilizar você, você ficar paradinha ali. Então, isso é algo que eu já trago para mim muito claro. E às vezes eu percebo, sim. Às vezes eu percebo. Mas eu não paro para pensar. E aí, como é a resposta que eu dou em cima disso? Eu busco com muita força, empenho, resultados. Resultados para que a gente possa falar, olha, veja, aquilo que nós estávamos almejando, de fato, trouxe benefício para a gente, de uma forma geral. Então, eu busco o resultado como meta e foco. Eu paro os ruídos. E ainda assim que exista alguma coisa ali, mesmo que não esteja tão explícita, eu não paro para pensar, eu paro os ruídos e eu sigo. E aí eu tenho, além da terapia, além dos treinos que eu faço diariamente, eu faço, que é uma forma mesmo para a gente, né, tirar aí tudo que a gente tem aí, fazer uma renovação com a gente mesmo. Eu tenho esse espaço aqui para a gente falar com várias outras mulheres incríveis, com homens que colocam. E um ponto que é muito interessante, me você trazer nisso, hoje eu estou onde estou porque um homem abriu a porta para mim. Foi um homem. Porque eu trabalhei e trabalho
e sempre trabalhei num ambiente majoritariamente masculino. Então, assim, eu sou fã dos homens, porque ele poderia simplesmente não me dar a oportunidade, né? É, eles sempre me deram oportunidade, sempre. E eu hoje, né, dia 2 de junho aqui, eu tenho um líder que me inspira, que me dá um espaço para falar, que me deixa trabalhar, que me incentiva, e sou rodeada de outros líderes assim. Mas nem sempre foi assim no decorrer da nossa carreira. Na maioria das empresas não é assim. Então, eu acho que tem um ponto disso também, né, da gente reconhecer esse outro lado, né? Se nós estamos nesse momento aqui, né, tendo momento para conseguir falar, foi um espaço que algum homem ali entendeu que faz sentido. E eu sei que o sponsor, por exemplo, desse programa aqui é uma pessoa que a gente admira muito também, né? Além de todas nós aqui, ele deu essa oportunidade para a gente. Então, eu acho que esse é um dos pontos. Apesar da gente ainda ter, a gente tem muitos homens que nos impulsionam, que nos dão a oportunidade de falar, até que a gente consiga equalizar toda essa balança aí. Mas eu acho que é importante a gente trazer esse mérito também para eles, né? E, de novo, eu estou onde eu estou, foi por causa de um homem. Ele me deu a oportunidade, ele conseguiu ver em mim algo que de repente nem eu estava vendo naquele momento, sabe? Então, por mais que às vezes aconteça alguma coisa ali no meio do caminho, eu foco no positivo e eu continuo seguindo. E aí eu pego a mão de outras pessoas, outras mulheres ali para a gente fazer a caminhada em conjunto ali. A entender Que que eles também são incrível. aliados, né? E não É são isso, não, concorrentes. não é concorrente, é isso, é isso. E isso é uma coisa que o nosso grupo vem trazendo, vem abordando e vem buscando conquistar, né, mais homens para trazer aqui para essa escuta, para essa contribuição, para Uhum. essa soma, né, que nós estamos fazendo aqui todo dia. E para quem não conhecia a Érica e tinha dúvidas sobre o chat ali, falando que era uma pessoa inspiradora, estamos aqui, porque uau, com tudo que você respondeu aqui, eu acho que me provoca grandes reflexões, né? Uhum. De não só, né, onde nós estamos, aí onde você está, mas onde eu estou, onde a Lu está, as portas que foram abertas, né? E como a gente encara tudo isso, né? Como a gente se permite estar nesse espaço. Eu sempre cito essa autora, porque eu li o livro dela, eu ainda era muito nova. Essa questão da gente ter que ser forte o tempo todo, né? Tem muito esse estigma, né? Mas tem uma autora que ela me ensinou esse negócio que eu estou te falando dos ruídos, da gente Bloquear os conter os ruídos. ruídos e seguir. A Maria Carolina de Jesus, ela me ensinou isso no Quarto de Despejo. Esse livro é um livro para mim assim de cabeceira de cama, porque ela era periférica, catadora de lixo na rua de reciclado ali. E ela escreveu o livro com as páginas do reciclado que ela catava ali na rua. E esse livro foi best-seller. E ela me ensinou, e eu foco sempre nesse livro quando eu tenho alguma coisa que tenta me tirar do caminho do meu foco, que eu trabalho com a ferramenta que eu tenho. Eu trabalho com a ferramenta que eu tenho. E se eu tiver uma ferramenta melhor, eu vou aprimorando isso, eu vou melhorando. É, teve uma vez que uma pessoa me falou assim, Érica, não deixa ninguém tirar o seu brilho. Eu falei, mas ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Vocês entendem? É algo meu. Ninguém tem o poder de tirar isso de mim, né? Então, acho que esse trabalho que a gente faz mental entre a gente aqui é muito importante para que a gente continue no nosso objetivo, porque problema a gente vai ter, independente de qualquer coisa. Mas se a gente conseguir trabalhar a nossa cabeça, ter esse espaço para a gente conseguir falar, pegar na mão de outras pessoas e seguir, a gente vai subindo cada dia um degrauzinho. Depois E bota pra gente no chat qual é o livro, porque eu Boto. procurei aqui no Google e tem várias capas. Então eu não sei qual é, assim, se tiveram variações da história ou não. Ele teve só outras edições, mas eu boto aqui sim. Ah, legal. legal. É uma boa dica. Até teve gente também falando que leu aqui no chat. É lindo esse livro, né, gente? É lindo. Maria Carolina de Jesus. Essa mesmo, Lorana. Esse mesmo, Quarto de Despejo. Eu boto aqui, tá? A capinha dele para vocês. Beleza. Gente, e falando sobre ferramentas, sobre bloquear os ruídos, sobre contexto social onde estamos inseridos e a nossa realidade, se a gente pensar um pouco sem dinheiros,
A mulher sem dinheiro, ela é uma mulher mais vulnerável? Olha, gente, não só a mulher, mas o homem também, mas, ó, ela é muito vulnerável. Em 2015 foi quando a gente tipificou o feminicídio no nosso Código Penal. Ali, a gente tinha por volta de, foram registrados 449 casos de feminicídios. Hoje, 2025, nós estamos em 2.025 casos registrados. Um aumento exponencial, isso só vem crescendo, e a gente está lá como recorde nos países aí de feminicídio. 60% das mulheres não saem do seu relacionamento porque não tem como se sustentar. 60%. É um número muito grande. E aí eu vou falar de um outro lado, que são os 40%. Eu tenho muito próximo de mim uma pessoa que, mesmo com dinheiro, ou seja, ela tem um salário, ela não consegue sair daquele ambiente dela por achar não ter condições de viver sozinha e cuidar dos filhos, mesmo ela tendo salário. Então, assim, aí eu fiquei tentando olhar os dois cenários aqui. A mulher, como ela fica presa mentalmente numa situação de vulnerabilidade, e quando ela não tem dinheiro, isso se agrava drasticamente. Então, sim, eu acredito muito nisso. É, alguém pegou aí, eu peguei esse número aqui também no nosso Código Penal aqui, para passar aqui para vocês, mas porque é algo muito sério. E como a gente consegue fazer isso? A gente precisa, com o advento da IA, né? A gente não precisa falar muito aí, com essa mudança toda que está acontecendo. A gente tem um programa que está rolando aqui, que é o Elatec, que é justamente para trazer isso aqui para a gente. Inclusive, eu estou lá, sou sponsor da mulherada que está lá, arrasando junto com os resultados. E olha que louco isso. Se você tem uma pesquisa que foi publicada em 2024, eu não lembro o nome da pesquisa, mas se eu lembrar, eu trago ela aqui. As mulheres, elas são muito bem avaliadas, inclusive mais do que os homens, falando de um contexto geral, tá? Nas organizações. Elas são melhores avaliadas nas organizações. Mas ainda assim, quando a gente precisa que tenha um cargo de liderança, um cargo executivo, ela ainda continua sendo minoria. E tem algo muito nosso também, tem algo muito nosso da gente achar que precisa estar com todos os requisitos prontos, ou a gente não ter um sponsor, porque ainda assim, hoje, eu acredito que a gente precisa de um sponsor, de um homem que acredite no que a gente está falando, assim como acreditaram em mim. Porque quando uma mulher consegue vislumbrar e chegar naquele caminho do qual ela vislumbrou, ela traz outras mulheres junto com ela também. Né? Ela não só serve de inspiração, mas as outras mulheres contam com ela de alguma forma para que o caminho seja aberto. Então, eu acho assim, me fazendo um link tanto no feminicídio, que eu fiquei olhando, falei, caramba, será que aumentou o número de feminicídio? Ou está passando mais na TV isso agora? Para trazer um link com isso, né? Tanto vulnerabilidade quanto. Não, de fato aumentou mesmo, se a gente for comparar aí ao longo dos anos. E nós somos destaque na economia global em relação a isso, o que é muito triste, né? Mas eu acredito sim. E por isso, empresas como a nossa têm um olhar bem crítico para isso, para trazer esses programas, e não só programas aqui dentro de casa, programas para o mercado também, como o IT for Girls, para que a gente consiga trazer mais inspiração para essas mulheres estudarem, se capacitarem. E é óbvio que a gente sabe que tem uma carga maior aí, na maioria dos casos. A mulher carrega uma carga maior, além da casa, além dos filhos, além dos cuidados de si própria, que isso é um outro ponto super bacana, da gente conseguir se olhar. O pessoal brinca que, às vezes, eu não saio de casa, eu saio de casa minimamente arrumada, tá, gente? É meu isso daí. Do meu jeitinho, com a condição que eu tenho, eu vou sempre sair arrumadinha de dentro de casa. Porque eu entendo que todo dia é dia de abraçar uma grande oportunidade, cada uma de nós. Então, quando a gente começa a se olhar para a gente primeiro, todo o restante tem um olhar diferente, porque eu tô forte, eu tô pronta para aquilo, né? Eu acordei pronta para vencer. Eu acordei pronta para seguir com o nosso objetivo. Então, eu acho que esse ponto da gente se olhar primeiro, tá arrumadinha, tá organizada ali para seguir o próximo passo, ajuda a gente a, de fato, abraçar essas oportunidades que aparecem para a gente. Elas aparecem, viu? Elas aparecem.
Eu adoro que nos seus stories, eu te sigo, né, no Instagram. Você vira e mexe quando você posta uma foto, você fala, vou ali agarrar as oportunidades. Aí mostra, tipo, o look do dia, mas eu tô indo ali agarrar as oportunidades do dia. Adoro essa frase. É inspiradora. E não, e você sabe que o fato de eu ter feito isso, porque, gente, eu não sou influencer, tá? Isso aí é só, é um negócio, uma brincadeira. Você é influencer. Pode não ser da quantidade de pessoas que você acha que gostaria de ser para ter o nome, mas a gente sempre influencia alguém. Isso é Ai, fato. boa, Lu, Pode ter boa. certeza que você é. Tem um monte de Você sabe... comentário aqui de gente no chat falando de você. Ai, gente, Tô vocês lendo são tudo aqui. queridos. Você sabe que pelo fato de ter colocado isso, uma empresa, umas duas empresas me chamaram para falar, você não aceita colocar né, o que eu Aí, vendo viu? aqui? Como que eu falei, tá bom, põe, ué, tá tudo Aí, bem. viu? Achei Isso é interessante. influenciar. Isso aí, Legal. Mesmo sem gente. aqueles milhões de seguidores lá, né, mulher? Assim, não tem aqueles milhões de seguidores, não. É, Mas é sobre isso, é sobre isso. É uma oportunidade que eu nem estava esperando. E aí aparece aí para a gente ficar com uma carinha aí de, pô, você completa o seu look com isso, né? legal. Você ia falar alguma coisa, Gente, Mi? sim, quem não tá seguindo a Erika, sugiro que sigam, tá? Porque todo dia que ela traz que tá saindo para agarrar as oportunidades e eu olho para mim e falo, eu também vou agarrar minhas Eu oportunidades também. aqui. Ai, isso, Então, essa corrente é do bem e vale a pena. Deixa eu me muito arrumar bom. melhor para as oportunidades, exato. Uma curiosidade aqui de bastidor, quando a gente monta o nosso podcast, a gente sempre separa no ano ali, quais são os temas que a gente vai querer falar, para depois a gente ver quem são as pessoas que a gente vai trazer, que dá match, né, com o tema. E aí, nesse ano, quando a gente entrou meio que nesse tema sobre a ambição feminina, a gente tinha levantado uma pauta para fazer um paralelo com o filme do Diabo Veste Prada, que fala justamente sobre a Miranda ser uma mulher ambiciosa. Tudo bem que em momentos diferentes, né? Para quem não viu o 2, dá para ver, assim, é visível a diferença do um. Eu lembro até no cinema que uma pessoa falou: mas a Miranda não vai falar aquilo? Tipo assim, eu quase falei: não, não cabe mais falar aquilo. Não cabe mais falar aquilo. E aí, quando a gente teve, foi curioso que a gente fez esse bem bolado do ano no início do ano, e a gente não sabia quando que o filme ia pro ar, e foi mês passado, então meio que casou também aqui com o nosso encontro, com o tema do nosso encontro. E é justamente para falar sobre isso, o quanto uma mulher que é ambiciosa, que vai atrás dos seus porquês, dos seus quereres, tem um foco, tem uma visão de vida, o quanto isso ainda é visto de uma forma distorcida pela sociedade. O quanto a gente não viu, né, o primeiro filme do Diabo Veste Prada, Miranda, uma mulher arrogante, uma mulher isso, uma mulher aquilo, tudo de negativo. Tudo bem que tinham algumas características lá que eram pesadas, né? Não vamos deixar isso passar. Mas o quanto que uma mulher ambiciosa dentro da visão de mundo dela, ainda é visto de uma forma negativa. E se a gente colocasse, por exemplo, num paralelo de um personagem homem, que era o Dr. House, por exemplo. Ele tinha mais ou menos ali as mesmas características de ser direto, de ser grosseiro, mas o personagem dele, cara, era o House. Eu lembro de muita gente Nossa. falando, não, mas era o House, enchia a boca para falar que era o House. E se você for comparar, eram posições de chefia, né, que tinham que ser tomadas decisões, às vezes com o mesmo temperamento, com a mesma personalidade, mas a sociedade encarou de maneiras diferentes. Então, a ambição, a ambição feminina, ela ainda é vista de uma maneira agressiva, né, ou um pouco egoísta. Então, por isso que a gente botou também a música de introdução já do Veste Prada, para já pegar esse gancho. O Lu e Mia, galera que tá aí, vocês já ouviram falar de um fenômeno nas organizações que chama de double bind? Não. Não? Alguém aí que está assistindo a gente já ouviu falar? Se já ouviu falar, ou escreve aqui ou levanta a mãozinha aí para a gente ver se vocês já ouviram falar, se vocês sabem o que é isso. Não? Não, acho Nunca que ouviram? ninguém. O double bind, ele é isso que a gente conversou aqui. Quando a mulher, ela é muito
colaborativa, muito acolhedora, muito simpática. Ela não é uma líder forte o suficiente. Aí, quando ela é lá a Miranda, né, que é assertiva, direta, vai direto ao ponto, orientada a resultado, ela é vista como uma líder difícil. É bem isso, esse fenômeno. Como que a gente consegue encontrar o meio termo disso? Como que a gente consegue navegar na organização? É isso, Lurana. Double bind. Como que a gente consegue dar as facetas no momento que a gente precisa para cada situação ali? Eu me questiono muito também, viu? De essência, tá? Então, de Érica mesmo. Eu tendo mais a ser mais acolhedora, a escutar mais, a entender, a tentar ser empática, porque é difícil ser empática 100%. Eu tendo a ser assim. Eu tendo eu pendo mais por esse lado, porque daí eu entendo que se eu acolho, se eu trago, as pessoas vão querer, de fato, trabalhar, trazer a produção do que a gente precisa, conseguir conectar com outras pessoas, e aí a gente ter aquela nossa ideia mais disseminada, do que eu vim e taxar isso de forma mais abrupta. Mas eu tento ainda encontrar o meio termo disso. Então, se vocês fizerem uma pesquisa da Érica na organização, você vai ver que partes vão falar que eu sou essa pessoa que eu disse para vocês, mas eu sou muito atenta para ver como a organização me enxerga, como ela me vê, né? Então, esse negócio de ser a caçula é você ficar vendo o ambiente, entender como o ambiente está recebendo você naquele momento, né? Como eles descrevem você, se você perguntar para cada pessoa. Então, você vai ver pessoas que vão falar que eu sou brava, e tem pessoas que vão falar que eu sou muito brava. Então, como cada um de nós aqui, estamos aqui nesse podcast, como que a empresa, como as pessoas nos veem? Como nos veem mais assim ou nos veem mais do outro lado? Eu acho que é importante a gente ter, hora ou outra, conversas, até para a gente entender. Eu adoro receber feedback, adoro. Então, geralmente, quando eu estou numa roda com um time, a construção do entregável a gente faz em conjunto, geralmente é assim. É difícil eu fazer um negócio top-down, então, para que todos possam ter voz. Então, numa reunião estratégica, eu prezo para que as pessoas falem, né, e tragam seu ponto de vista, até porque as pessoas que estão comigo são centenas de vezes mais inteligentes do que eu. É assim que tem que ser. Então, como que eu consigo trazer que eu estou vendo naquela pessoa que é fantástica? E aí, em contrapartida, eu quero que ela fale como ela me vê também. Então, eu tento fazer essa moderação escutando Legal. também as pessoas, sabe? Eu tento olhar assim. Mas o double bind foi algo que eu fico muito atenta para saber como a gente caminha de um lugar para o outro. Ah, mas Eric, eu acho que o homem, ele sabendo do papel que ele, acho que alguém falou isso aqui, o homem sabendo o papel que ele tem hoje, o poder que ele tem dentro de uma organização, ele precisa ser um sponsor nosso. Alguém falou alguma coisa disso aqui. De fato, eu acho que sim, mas eu não quero ficar esperando para ver, né? Eu quero trabalhar em conjunto, eu quero seguir junto com eles, eu quero trazer resultados em conjunto. Então, vocês não vão me ver levantando bandeira daquilo a Lu falou aqui no comecinho. A gente vai trabalhar em conjunto, é isso. Enquanto esse processo todo vai sendo construído, sabe? Mas é o que eu acho aí nesse meio termo. Tem que ser, né? Tem que ser em parceria. Não tem jeito. É um levando o outro, né? Um É puxando o isso, outro. Pra é cima. isso. Agora o nosso estúdio ele foi invadido por uma pessoa que é muito especial aqui pra gente, para enriquecer ainda mais essa nossa conversa. Para quem não conhece a Vanusa, muito carinhosamente chamada de Vamusa, ela é líder aqui do grupo de diversidade étnico da NTT, étnico-racial da NTT Data, e ela atua diariamente fortalecendo a representatividade e ampliando os diálogos importantes dentro da companhia. Afinal, quando a gente fala sobre crescimento, espaço e reconhecimento, a gente também precisa falar sobre raça, sobre pertencimento e sobre oportunidade. Então é com muito carinho que a gente dá as boas-vindas à nossa Vamusa, que preparou uma pergunta muito especial para a nossa convidada Érica. Vou Nossa. antes de você falar, Aham. encontrei ela aqui hoje.
Ai, eu soube. Maravilhosa. E eu que passei na frente, te conheço. E eu ia justamente falar que eu encontrei. Primeiro, boa tarde a todos. Boa Eu sou uma mulher tarde. preta, de cabelos crespos na altura do pescoço. Estou vestindo uma blusa preta, tenho um colar prata aqui no pescoço. E quando eu encontrei a Érica, eu já falei, eu vou levar esse tema, porque assim, ela não está maravilhosa, ela está assim, num outro nível, ela está perfeita. E Lu e Mi, né? Obrigada aí pelo carinho, pelo cuidado, pelo convite. Vocês sabem que é completamente recíproco. E enquanto vocês iam falando assim, nossa, passou tanta coisa na minha cabeça, do fundo do meu coração, e aí falando especialmente agora para a Érica, sobre essa questão, né, do estar arrumadinho, dessa necessidade, porque eu entendo que isso é uma necessidade, trazendo para o ambiente corporativo, ainda que a gente fale, e de fato nós somos um espaço muito inclusivo, um ambiente com muito respeito, eu tenho pensado muito sobre essa questão da roupa, né, de como a gente se apresenta nos ambientes e como o olhar muda, tanto para o bem quanto para o mal, mas enfim, eu acho que alinhado a isso, Érica, uma coisa que eu queria trazer aqui para a discussão que como mulher preta, né? Você já falou aí da questão da vestimenta, que eu acho que cabe para todo mundo, mas eu acredito sim que existe um peso maior quando a gente olha para a raça. Você também entende que você precisa ajustar o seu vocabulário ou a forma de você se comunicar. Você estava falando, né? Algumas pessoas acham que te enxergam como uma pessoa brava, enfim. Para você ser mais ouvida ou de repente mais respeitada, você entende que precisa ter esse ajuste? Eu ajusto, Van, independente da minha cor aqui, eu ajusto o meu pitch de acordo com o interlocutor. Então, por exemplo, se eu tô lá na minha quebrada, o meu pitch é um, né? Não vou começar a falar coisas todas rebuscadas ali com eles. Quando eu tô dentro do meu ambiente aqui de trabalho, o meu pitch, o meu vocabulário é outro. Então, eu troco ele de acordo com a pessoa ali, com o lugar que eu tô, a minha conversa. Ela é muito mais direcionada para isso. Agora, o que que eu sinto, né? O fato, você trouxe aqui, Ivan, a questão do de se arrumar, porque o se arrumar, eu não estou falando para a gente sair com nenhuma grife que a Miranda coloca ali, né? Eu, das vezes que eu saí e não estava arrumada, o meu impacto foi diferente em lugares simples que eu fui fazer com os meus filhos, por exemplo. E, de novo, tem uma questão que já está lá nas entranhas aqui da nossa sociedade, sabe? Muito, muito vinculado a isso. Então, esse é um subterfúgio que eu faço. E isso está comigo há muitos anos. E eu gosto também. Eu gosto de acordar e me arrumar. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhava numa outra empresa, na HP, e a gente trabalhava home office desde muitos anos já. Então, lá, muitos anos atrás, a gente já trabalhava home office. E aí eu tinha já Quando eu acordava, ele acordava, eu era mais nova, né? 5 minutos aí para começar a hora e correndo já entrava. E aí isso não estava me fazendo muito bem. Eu comecei a ganhar. Eu tive 2 momentos que comecei a ganhar peso, esse foi um desses momentos. Estava lá comendo na frente do computador, aquela coisa, não tinha os negócios meio separados. E isso me trouxe uma lição também. Eu gosto de ter as coisas mais direcionadas. Então, a roupa que eu venho, eu penso nela, ou seja, ela é intencional. Eu vim aqui hoje, eu pensei na roupa que eu ia colocar, porque eu queria estar bem apresentável para vocês, pessoas maravilhosas. Ela foi intencional. Então, quando eu vou falar com um cliente, dependendo do que eu quero, eu ponho uma roupa intencional. Putz, dá trabalho? Acho que não, já está ali no dia a dia. As cores a gente mais ou menos sabe que elas refletem. Eu faço isso intencional. Então, ele está muito mais ligado no que eu quero trazer de resposta para mim. E aí é claro que a gente já carrega mais um peso de como a gente se parece. Mas eu faço isso pensando mesmo no que na intenção que eu quero fazer, que eu quero pegar com essa identidade que eu quero trazer. Né?
Ah, ó, até o Thales colocou aqui que moda e identidade, ele exige intencionalidade mesmo. É intencional mesmo. E essa palavra intencional, eu aprendi o significado de fato dela não tem tanto tempo assim, tem alguns anos. Então, eu a trago para as coisas que eu quero obter algum tipo de resultado. É intencional. E aí, a experiência que eu tive, Ivan, de não estar adequado, mesmo que fosse para ir ali em poupa-tempo, que fosse para ir ali na padaria, a experiência que eu tive não foi boa. E eu passo isso para os meus filhos. Então, assim, se a gente vai sair, tem que estar minimamente ali organizadinho. E, de novo, eu não estou falando de marcas luxuosas. A galera aí curte uma Shopee, eu amo Shopee, tá, gente? Então, eu tô falando da gente estar bem apresentável. Teve Legal. a gente já passou por tantos pontos, porque essa questão de roupa ela é tão delicada. Meu líder jamais chegaria para mim e falaria assim, ó, sua roupa não está adequada para vir, né? Por qualquer motivo que seja. Eu não consigo imaginá-lo fazendo isso. Mas quando eu chamo alguém, se ele vai para o cliente, porque, de novo, aqui, né, Van, a gente tem um espaço super aberto, super tranquilo, você vem como você achar que você tem que estar, até porque a pessoa, ela não se caracteriza só pelo que ela veste, é óbvio. Mas a gente já sabe como é a nossa sociedade, certo, pessoal? Então, é algo mais de como eu quero ser apresentado. É isso que eu falo para o time aqui. Como você quer que as pessoas veem você? É mais isso. Então, você vai ter o resultado daquilo que você está se projetando, né? É muito mais nesse aspecto, sabe? E é um detalhe. A roupa Mas fala primeiro, né? Antes de é o primeiro qualquer coisa. impacto. E É. eu sei que é um tema muito polêmico, É mas sensível. é muito É. sensível. Mas para mim eu prefiro fazer nesse formato, assim, não significa que tem que ser feito assim. Mas a pergunta é essa: como você quer que as pessoas te enxerguem, principalmente quando elas não têm o conhecimento profundo de quem você é? Como você quer que a sua imagem seja printada aí? Acho que é mais sobre isso. Perfeito. Obrigada, obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, Van. Van. Maia, a gente tem pergunta da comunidade? Temos, gente. Boa noite. Primeiro eu vou me audiodescrever rapidinho. Sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados de cor castanho escuro e estou vestindo um moletom cor verde escuro e estou com o fundo aqui do Divergencast. E a pergunta que a gente vai trazer agora, Lu, é do Thales. Como um aliado deve se comportar para viabilizar que estamos criando um ambiente em que a equidade de gênero seja um fato? Hum, que pergunta bonita. Forte, fundo, né? Olha, gente, eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem aqui do meu líder aqui. Ele é um aliado. Ele é um aliado à causa das mulheres. Ele, quando uma mulher está falando, ele está de fato prestando atenção. Ele é de fato um sponsor nosso. Só o fato de dar a oportunidade para a gente falar, se expressar e colocar já é um grande avanço, né? Da gente poder ser quem a gente é, da gente não ter medo de falar o que a gente pensa, da gente trazer os pontos do que a gente acredita que é relevante. As mulheres elas têm um olhar diferente para trazer determinados assuntos, principalmente no que tange business. Às vezes é algo muito mais detalhado, é algo muito mais voltado para uma questão de um ponto que um homem não está enxergando ali. É um número, às vezes, que precisa ser feito por uma entrega diferente, que a gente vai conseguir alcançar aquilo, mas que, às vezes, não tem tanta importância para determinados olhos, a mulher consegue trazer esse emblema. Então, eu acho que o fato de ser sponsor com a gente já é um grande avanço. E como ser sponsor é dar essa oportunidade para a gente falar, é estar com a gente em assuntos, é discutir de igual para igual, né? O fato de olhar para você e aí você começar a falar, a gente já consegue, né? Todo mundo aqui vê o body language de cada um, né? Então, quando a gente está numa reunião, se você está trazendo o seu ponto, você vê lá as viradinhas de olho, o fato de não fazer isso e escutar a gente ativamente já é um caminho bem bacana. Não é muito o que a gente está pedindo, não.
é só da gente conseguir ser ouvido, até porque, como a gente disse, é o caminho em conjunto aqui, né? Não é nada de competição. Então, acho que o fato da gente ter o espaço, mas também, como nós mulheres, a gente falar, né? Então, porque às vezes eu vejo ali que as mulheres ficam mais receosas em falar, em trazer o que pensa, fica com medo, fica assustada. Não, a gente tem que falar. A gente tem que falar. A gente tem que se posicionar. Porque se a gente não se posicionar também, então quando a gente se posicionar, a gente tem o aliado lá para não virar o olhinho enquanto a gente está falando. Não se conter ali e, de fato, ter uma escutativa, porque às vezes ela pode trazer um resultado importante que a gente precisa, né, como organização. Acho que é isso, Thales. Não sei se consegui responder. Legal. Ao longo da sua trajetória, a gente acredita que você tenha trabalhado, obviamente, com outras mulheres que também buscavam crescer e se dedicar, né? Você chegou a ver, assim, como é que foi para você essa troca de experiência? O que que você mais aprendeu com elas? Eu tive uma líder na outra empresa que eu trabalhei e ela não falava, ela tinha uma trava com o idioma, era uma empresa global e ela tinha uma trava com o idioma. E ela se apoiava muito em mim para fazer tudo que era ações globais. E eu via a angústia dela. Mas até então não era nada intencional, tá? Eu estava ali, mas naquele momento eu não conseguia entender isso, eu era muito nova ainda. Mas eu via que ela ficava angustiada, ela ficava muito angustiada, porque ela não conseguia se comunicar ali de forma assertiva com a gringaiada lá. E aí ela me colocava para ter essa ajuda. E aí um dia a gente foi almoçar e ela deve ter passado alguns problemas, porque ela não conseguia conversar e defender a tese dela. E aí acho que algum líder de outro país falou para ela isso, né? Deve ter de alguma forma comentado isso para ela. E a gente foi almoçar e ela ficou muito angustiada, muito mal. Imagina, se hoje a população, a gente já tem poucas pessoas que falam inglês, imagina, sei lá, 20 e poucos anos atrás. E aí ela chorou muito nesse dia, me agradeceu pelo percurso até ali, mas ela achava que ela não tinha mais que continuar. E aí ela pediu para que eu ficasse no lugar dela, né? E ela iria fazer alguma outra coisa. E aí eu falei que de jeito nenhum, que ela não iria, que a gente ia falar junto, que a tese que a gente ia defender, a gente ia defender essa tese junto. Eu tive poucas líderes mulheres, eu tive uma, na verdade, que foi ela, naquele momento, né? Ali na empresa anterior. E aí ela chorou muito e a gente conseguiu fazer um trabalho em conjunto, cada um com a sua responsabilidade, e ela conseguiu ascender ali, uma vez que a gente conseguiu trabalhar em conjunto, e eu acabei indo para o global, mas ela ascendeu na estrutura que ela queria, né? E ela se dedicou muito no inglês. Mas o que eu achei interessante é, mesmo ainda com a minha imaturidade, é, ela ter confiado em me falar isso, porque ela era minha líder, né? Então, ela se abriu ali no momento bem vulnerável que ela tá, e todos nós somos vulneráveis, né, gente? Então, naquele momento bem vulnerável, e a gente traçou um plano em conjunto ali. Acho que ali foi um dos primeiros insights para trabalhar mais próximo com mulher, porque ainda poucas mulheres para trabalhar, mas ainda assim ela ter tido tanta confiança comigo. Eu acho que esse foi um primeiro marco de ver como ela estava ali mal e conseguir ascender, dar a volta por cima ali e ter conseguido alcançar o que ela almejava, mesmo ela tendo algo que ela precisava trabalhar nela, como todos nós temos. Então, eu acho que ela não ter desistido, sabe, gente? Ela ter perseverado ali, ela ter continuado, mesmo com o líder lá vindo e falando um monte para ela ali. E eu perguntei para ela, mas ele fala português? Eu lembro de ter falado. Ela falou, não, eu falei, então, né? Que engraçado, ele não fala português, né? Então fala isso para ele, fala você português, então também, né? Então ela conseguiu, ela deu uns tapinhas lá, trouxe resultado importante para a área e ela conseguiu ascender e foi trabalhar no idioma dela. Eu acho que esse foi um dos pontos, assim, porque ela estava muito mal. Esse foi um dos pontos que eu vi ela conseguindo dando turnaround, assim, e saindo vencedora do outro lado. Acho que esse foi um negócio que eu nunca vou esquecer, assim, da vitória dela naquele momento ali. Acho que esse foi um dos pontos. Ela trouxe essa perseverança de continuar, sabe?
É legal quando a gente fala sobre a vulnerabilidade, principalmente do líder com o liderado, né? Eu acho que é um dos momentos que a gente mais, que o liderado se conecta mais com o líder, tipo, sai daquela camada, tá acima e tipo é só uma pessoa aqui que também tem seus medos, suas inseguranças. Legal comentar isso. É, e a gente tem um TED bem bacana que fala disso aí, o poder da vulnerabilidade, depois se vocês olharem, e também da Chimamanda, não sei se vocês conhecem ela, que é O Perigo de uma Única História. Então, deem uma olhadinha quando vocês tiverem oportunidade. São TEDs que eu gosto bastante, é rapidinho e traz pra gente bastante coisas. Engraçado falar nisso que eu tive uma conversa recente com o time para falar de vulnerabilidade. É, porque eu sou vulnerável, todo mundo aqui é. Se você é ser humano, você é vulnerável. E a gente começou a nossa reunião falando disso. Porque se eu não poder ser quem eu sou, vulnerável, a Érica vulnerável, a gente não consegue ascender e crescer em conjunto, né? E a nossa conexão fica muito forte, no entanto que eu chamo eles de time de alta performance, porque eles são de fato, porque a gente tem essa questão, nós somos vulneráveis. E aí, quando um está mais que o outro, a gente está lá para ajudar a subir e aí fazer esse time ficar cada vez melhor, né? E no relato que você compartilha, não vejo só vulnerabilidade, mas eu vejo também que essa sua líder tinha ambição. E no momento de Muita. grande vulnerabilidade, ela te chama e fala: fica com este lugar porque eu não estou cabendo, né? E aí vocês constroem de forma diferente, onde cada uma conseguiu conquistar um espaço dentro da sua ambição. E ela era incrível, Mi. E eu fico muito assustada quando eu fico pensando a respeito disso, que é aquele negocinho que fica aqui na gente falando que a gente não é capaz. Muito disso também vem por a gente não ter o conhecimento profundo de determinados temas, né? E a gente não vai ter o conhecimento profundo de todos os temas, por isso que o nosso time precisa ser diverso, né? Então, hoje eu posso falar para você que o time do qual eu estou inserida aqui é um time diverso. É um time que cada um tem a sua fortaleza. E, cara, para a gente chegar aqui foram anos e anos. Eu tenho super orgulho de ter uma mulher no time, super orgulho de ter uma pessoa que traz para a gente insights do mercado, porque ele tem hiperfoco. Super orgulho de ter uma pessoa que é mais detalhista. Então, de ter um estrangeiro no time. É um time muito diverso. Mas para chegar aqui foi uma caminhada e a gente não consegue fazer isso do dia para a noite. Vocês começaram falando dos números de como nós estamos aqui, né? Então, mas o importante é isso está na nossa pauta. Eu fui para um cliente esses dias e eu não consegui ir nos dois, fui em um, e no outro que eu não consegui, eu recebi uma ligação do vendedor que ele falou assim: esse cliente, que é um cliente grande nosso, esse cliente disse que só vai voltar a falar conosco quando tiver uma mulher em conjunto para falar com ele. Érica, me ajuda. E eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Meu Deus, que coisa. O cara, a gente já sabe que isso está na pauta, e eu acho que tem que estar na pauta. Não, mas é só porque você é mulher? Não, gente, porque precisa estar na pauta mesmo. A gente ainda não está ali equalizado. Tem que estar na pauta, a gente tem que falar sobre isso. Até o dia que a gente não vai precisar mais falar, que eu creio que a gente vai chegar nesse dia. Mas é um C-level falando isso pra gente. Eu quero uma mulher aqui para conversar junto com vocês. É uma pauta forte, foi forte isso, né? Então, é sobre isso, é a gente conseguir se ajudar aqui e caminhar em conjunto até essas coisas estarem todas equalizadas aí, meninas. Eu falo muito, né? Eu fico olhando aqui para não me empolgar, viu? Para não me empolgar. Imagina, obrigada. Eu vou trazer aqui rapidinho, aproveitando o gancho aí da importância da gente estar reconhecendo as pessoas, né? E vou falar um pouquinho do quadro que a gente criou no encontro passado com a Roberta Moraes, é o quadro Eu Vejo Você, onde a gente pode enviar mensagens anônimas ou identificadas para as pessoas aqui da companhia que inspiram, acolhem, ensinam ou fazem a diferença de alguma forma na nossa jornada. Até agora já foram 12 mensagens que chegaram a esses profissionais inspiradores, levando reconhecimento, carinho e aquele lembrete poderoso de que o impacto deles está sendo percebido. Então, para quem ainda não participou, fica o convite. A gente vai deixar o link do formulário aqui no chat, para que vocês continuem enviando mensagens para quem inspira vocês. Pode ser alguém que te ajudou em algum momento importante, quem te motiva pelo exemplo,
que te ensinou algo valioso ou que simplesmente torna o dia mais leve. Então, deixe essa pessoa saber que ela fez a diferença na sua vida. Legal. A gente mandou o link. Tá. Mandei. Vamos para rapidinho, então? Já? Vamos, que Bora. estamos caminhando para o fim. Érica, aqui Ai, a que gente tem um rápido. quadro que chama Rapidinho na Mesa, e a única regra é que você precisa responder com a primeira palavra que vem na sua cabeça, com o que eu vou dizer, Então tá? vamos lá. Pronta? Bora. Vou até abrir a água aqui. Vai. Tá. Vamos lá, começando. Coragem, Ai, coragem. Filhos. Gente, é muito filho. É muito filho. Filhos. escolha, Ah, meu marido. oportunidade, Ele é maravilhoso. Onde eu estou hoje? Ah, sou muito apaixonada e agradecida a Deus. sacrifício, Filhos também. Porque pra gente, eu sei que é rápido, mas porque pra gente alcançar certos objetivos, a gente precisa sacrificar outros. E às vezes eu sacrifico o tempo com meu filho. Não que isso me dê algum tipo de pesar, mas quando eu estou com eles, eu tento estar de corpo e alma, literalmente. Mas às vezes a gente precisa sacrificar um pouquinho a família para alcançar. Mas a gente fica lá no vai e volta, tá? Vai lá e volta. Então acho que é isso. resiliência, Força. Você sabe que hoje eu consigo me ver muito resiliente. Então eu acho que isso é uma das características que eu tenho forte em mim. Então colocaria como força. invisibilidade, Mulheres em algum momento, né? Eu não vou falar muito rápido disso. Mas eu acho que nós mulheres estivemos em papéis do quais a gente não queria estar simplesmente porque a gente queria deixar o ambiente confortável e não trazer nenhum tipo de instabilidade para aquilo. Mas eu acho que hoje elas se mostram cada dia mais potentes e que elas podem sim contribuir para o avanço e crescimento de qualquer lugar que elas estejam. Hoje eu as vejo, me vejo diferente, mas ainda assim tivemos por um bom caminho na história, se a gente pegar todo o caminho disso daí, invisíveis. tá? Arriscar-se Ai, gente, é seguir, mesmo quando a gente está com medo. Então, seguir, mesmo quando a gente acha que não está preparada para aquilo. É seguir, mesmo quando ninguém acredita na gente. É seguir quando as pessoas falam que a gente não pertence àquele lugar. Seguir. um medo que já superou, Tem tantos, né? Mas de não achar capaz. Capacidade de não entregar determinado tarefa. Eu acho que é isso, mas de as pessoas olharem para você e achar que você não consegue entregar aquilo. Hoje isso não me amedronta mais, a ponto de me paralisar. A gente fica com um friozinho na barriga, porque eu entendo que o friozinho na barriga é bom, mas isso não me para mais. A gente segue. Então é um medo que eu tenho é dessa das pessoas me colocarem que eu não sou capaz. Já foi superado. perfeito. Obrigada. Respira fundo aí, gente, porque foi forte a emoção. Gente, caminhando aqui para o nosso final, Érica, tem uma mensagem inspiradora que você gostaria de deixar para a gente fechar o encontro de hoje? Eu até escrevi ela aqui, porque geralmente a gente acaba com uma, mas a gente conversou isso durante o programa todo, que a gente não está falando sobre mulheres vencerem os homens, né? E sim sobre talentos vencerem barreiras. Mesmo quando a gente acha que não tem nenhum talento, mesmo quando a gente. Ah, que foto linda! Gente, essa foto, eu vou falar para vocês, porque assim, eu sou uma pessoa muito low profile, tá? Vocês podem achar que não, mas eu sou. Essa foto
foi um convite que eu recebi da Forbes agora em março para fazer um lanche, um almoço com as 100 mulheres mais poderosas do país. Vocês não têm ideia das mulheres que estavam ali. Então, doutora Jaqueline, que descobriu a cepa, doutora Jaqueline, que descobriu a cepa. Sim, tá bom. Ó, meu chefe chamando, dá sorte a gente atender, né? Doutora Jaqueline, que descobriu a cepa do coronavírus. Doutora Tatiana, que é a única mulher e negra professora no ITA. Única mulher, até hoje. Presidente da Microsoft. Mulheres que renovaram e mudaram o agronegócio. Eu estava ali no meio delas. Meu Deus do céu. Mulheres incríveis. Que fizeram uma transformação gigante. Então, na verdade, o que a gente está falando aqui, o que a gente está pedindo nesse movimento, é que os homens sejam nossos aliados e consiga visualizar em cada uma de nós aqui os talentos que a gente tem, para que a gente consiga vencer toda essa barreira. E que nós, mulheres, quando nós chegarmos onde a gente entende que a gente quer chegar, que a gente consiga trazer outras mulheres. Viu, Aninha? Não sei se você está aí, maravilhosa do time. Que a gente consiga abrir porta para as outras mulheres seguirem avançando e construindo esse mundo em conjunto e mãos dadas com os nossos homens maravilhosos. Acho que esse é o grande ponto. Muito bom, muito bom. Fechamos esse encontro hoje com essa mensagem inspiradora, com esse encontro mais que inspirador, né? Érica, queremos te agradecer, mas não só por uma participação, mas por realmente representar nossa causa, por realmente engajar com essa causa e dividir com a gente esse palco, né? E toda essa jornada. Nosso muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, gente, do fundo do meu coração. Obrigada, viu? E que a gente consiga alcançar o coração de todos os líderes grandes aqui desse nosso país gigantesco, que eles consigam enxergar o talento e a potência que nós somos aqui. E podem contar comigo que estiver ao meu alcance. Eu vou estar sempre para contribuir, viu? Do meu jeitinho, mas eu vou estar lá. Contamos com você. Obrigada, viu? Obrigada, Lembrando gente. que essa gravação a gente vai pro YouTube, tá? No YouTube, Spotify. Então, quando sair, a gente manda o link aqui no chat para vocês. Aí vocês compartilham com todo mundo que vocês quiserem para a gente disseminar mais ainda esse conhecimento. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Ótima noite, viu? Obrigada. Obrigada, Tchau, Jéssica. tchau. Obrigada, Muito obrigada Érica. por compartilhar. Tchau, tchau. Eu que Obrigada, agradeço. Érica. Tchau. Boa noite. Obrigado por Obrigada, compartilhar. Tchau, tchau.